Agora a gente vai falar de IPO, mais precisamente das empresas tech que abriram capital no ano passado. Vão participar dele o CEO da Mosaico, Thiago Flores. A Mosaico é a maior plataforma de conteúdo e originação de vendas para comércio eletrônico no Brasil. Também está conosco o CEO da Enjoei, o Thier Lima. A Enjoei nasceu como uma ideia em 2019, começou como um blog com o objetivo de vender aquilo que estava parado e 3 anos depois se tornou a plataforma que escalou e abriu capital na B3 em 2020. Seu maior objetivo é redesenhar o consumo de modo online. Participa também, conectado remotamente, o CEO da Melius, o Israel Salmen. A Melius é uma empresa de tecnologia que oferece soluções digitais para conectar marcas e lojas aos seus consumidores por meio do marketplace e da oferta de serviços financeiros. Ela é a maior empresa de cashback do Brasil e tem operação em 44 países. Eu vou ter o prazer de moderar esse painel. Sejam bem-vindos. Obrigado, pessoal, por estar aqui com a gente. Tiago, acho que seria legal você começar contando um pouco da sua história, depois a gente passa para o Thier e depois para o Israel. Bom dia a todos. Obrigado, Fed. Prazer, Thier, te ver de novo. Fala, Israel, tudo bem? Bom, falando um pouco da minha história, eu trabalho há 18 anos com comércio eletrônico. Comecei no Shoptime ainda, antes da criação da B2W, onde eu, inclusive, trabalhei junto com o Thier, lá em 2003. Depois tive passagem pelo Bom de Faro e pelo Buscapé também, na época da fusão. No Magalu, ainda no início da operação, quando o Magalu ficava em Franca. E desde 2010, estou na Mosaico, né, desde a criação da empresa, da fundação, e hoje na posição de CEO. Né? Então é um histórico de 18 anos no comércio eletrônico, sempre trabalhando ali num background de growth, de geração de resultados, de crescimento das empresas, até chegar na posição de CEO da Mosaico. Muito legal. Thier? A minha história, ela, assim como o Thiago, eu trabalhei muito tempo no comércio eletrônico, né? Então ela se mistura um pouco com a minha idade, com a trajetória do e-commerce no Brasil como um todo, né? Eu comecei no submarino.com, depois eu fui para o shoptime.com, depois eu fui para americanas.com, antes delas virarem B2W, participei das aquisições, da mistura de todas as empresas e trabalhei numa época que o comércio eletrônico estava dando os seus primeiros passos em todas as áreas. Né? Trabalhei em marketing, trabalhei em desenvolvimento de produto, design, porque era muito da dinâmica do mercado naquela época. Então eu tive essa oportunidade de passar por diversas áreas enquanto trabalhei no comércio eletrônico. Sempre foi minha paixão. Depois eu continuei minha carreira executiva, trabalhei em mais algumas empresas. A última, antes de eu criar o Enjoei junto com a Ana, eu trabalhei na Editora Abril, onde inclusive trabalhei com o Cirne, que é hoje membro do Conselho de Administração da nossa companhia. Só que lá naquele momento deu o estalo, que era o momento de pegar essa veia empreendedora que estava pulsando mesmo e desenvolver o Enjoei a partir dali como negócio. E eu acredito muito que a minha carreira de fato começou, apesar desse momento trabalhando em comércio eletrônico muito importante, foi quando a gente começou a fazer o Enjoei. Ali que começou a aprender tudo de novo e foi ali que a minha carreira de fato, eu digo que começou. E é um prazer estar aqui com vocês aqui, Thiago, prazer em rever. Israel, bom te ver de novo. Israel, você trabalhou com a turma também, não? Rapaz, eu gosto muito dessa turma aí, estou com saudade de todos vocês, tá? É um prazer, mesmo que a distância, estar falando com vocês. Espero que a gente possa se ver pessoalmente em breve, algum dia desses, né? A minha história é um pouco diferente, né? Eu comecei a empreender muito novo, né? Muito jovem. Com 13 anos, eu acabei ganhando meu primeiro computador e eu tinha uma curiosidade que é como que eu colocava um site no ar, né? E aí eu aprendi a programar muito novo, tive meus primeiros negócios digitais, ainda quando eu vivia lá em Governador Valadares, né, no interior de Minas, uma cidade que eu nasci, e pude aprender muito quando jovem, né, sobre esse mercado que hoje, poxa, estou 100% inserido, mas eu acabei tendo uma passagem pelo mercado financeiro durante o curso de Ciências Econômicas, né, da UFMG. Eu tive o privilégio ali de conhecer o meu sócio atual, né, o cofundador do Melius, que é o Ofli, e juntos nós fundamos uma empresa de investimentos, né, uma asset, e ficamos 3 anos nesse mercado. Aprendemos muito também, tomamos muita porrada ali na trajetória, foi uma experiência empreendedora ali que gerou muito aprendizado e que, sem dúvida nenhuma, nos ajudou ali nos primeiros passos e nos ajuda até hoje, né, com tudo que a gente vive aqui no Melius. E o Melius acabou surgindo em 2011, né, um pouco depois que a gente vendeu essa asset, essa companhia,
Então, a minha experiência acabou que eu não tive o privilégio, eu vou dizer, de trabalhar com mentores, né, com professores. Acabei fazendo o caminho do empreendedorismo aqui durante toda a minha trajetória, mas não deixei de aprender com quem eu admirava, né? Então, sempre procurei estar próximo de bons mentores, né? Por mais que não trabalhando para eles, mas pegando dicas, pegando experiências ali com quem já tinha passado por desafios que nós aqui no Melius ainda passaríamos. Então, tive o privilégio de aprender com muita gente na trajetória e continuo aprendendo até hoje. Maravilha. Tiago, as empresas tech não eram comuns na B3, digamos assim. O que você acha que provocou essa mudança de mindset? Bom, Fred, acho que tem alguns fatores, né, nesse processo. O primeiro deles é que as empresas techs, né, estão mais maduras, não são mais apenas startups no início ainda da empresa, né? Elas já têm um histórico operacional, muitas com crescimento, né? Então, por exemplo, no caso da Mosaico, a gente já tinha crescimento tanto de receita e de lucratividade, que realmente é uma mistura única. Então, isso traz credibilidade, né? Traz mais segurança, são empresas que já têm um histórico, é um mercado que vem amadurecendo. E com isso, os investidores, né? Falando até primeiro dos brasileiros, têm mais segurança para investir, né? Olham, conseguem confiar mais na empresa, já tem um histórico, tem um track record, né? Tem empreendedores com experiência por trás daquela empresa, que tem uma longa passagem. Então, é um amadurecimento do mercado, né? Isso traz esse apetite maior dos investidores para investir nessas empresas. Eles olham também para o mercado americano, principalmente, né? Um mercado mais maduro, onde a valorização das empresas de tecnologia aí, ao longo dos anos, né, foi muito grande. Então, investir nesse momento em empresas de tecnologia, no início ainda de um processo, tem um potencial aí de valorização muito grande, né? Também tem a possibilidade dos investidores estrangeiros, né, investirem aqui no mercado brasileiro, né, no novo mercado. Então, isso faz também com que tenha mais recursos em todo o mercado. E não posso deixar de falar da pandemia, né, que para as empresas de tecnologia, né, principalmente lá no início, com o lockdown, as pessoas em casa, trouxe um crescimento muito grande, né? Tivemos diversos problemas, a pandemia obviamente não é algo positivo, mas do ponto de vista do negócio, né, para empresas de tecnologia, ela trouxe novos consumidores, trouxe novos hábitos, né, as pessoas dentro de casa, necessitando da tecnologia para fazer atividades primárias, né, que elas não estavam acostumadas porque poderiam fazer fora de casa. Então, impulsionou muito, trouxe novos consumidores, mas ainda é um mercado que está começando, né, apenas o início, realmente tem muito que amadurecer e crescer, mas trouxe esse apetite e mais investidores, né, e mais empresas de tecnologia para a Bolsa. Legal. Israel, acho que uma pergunta que permeia muitos dos empreendedores que já têm uma startup mais madura, digamos assim, é como é que é a decisão de você seguir através de um IPO ou seguir fazendo rounds privados com investidores de venture capital? Legal. Essa dúvida surgiu aqui, né, no ano passado e a gente procurou conversar com outros empreendedores que já tinham passado por essa experiência. Eu acho que a ajuda de todos os bancos, né, que fizeram parte do nosso processo também foi muito importante, porque eu acho que essa pergunta ela é respondida ao longo do processo, né, e principalmente ali num processo de non-deal roadshow, onde você tem a oportunidade de conversar com fundos, né, que investem em empresas de capital aberto e sentir um pouco a temperatura da água, né. Então, a gente teve a oportunidade de contar um pouco do nosso trabalho aqui para alguns fundos, né, antes de tomar a decisão do IPO, e a gente teve um feedback super positivo. Então, a dúvida que existia, né, poxa, será que o nosso tamanho já é o ideal? Será que a gente precisa de um pouco mais de pista antes de acessar o mercado? Qual que será a melhor decisão, né? Então, essa dúvida que existia, ela começou a desaparecer no momento que nós tivemos essas boas conversas e decidimos optar por esse caminho, tá? Mas não foi algo óbvio, não. A gente também tinha essa dúvida se estava na hora de ir para o mercado. Eu acho que nós tomamos uma decisão super acertada. Eu acho que ser uma companhia pública, né, diferente de levantar um capital privado, eu acho que você tem o nível de responsabilidade aumenta, né, o nível de complexidade também, de conversas com investidores, né?
você tem um trabalho maior nesse sentido, a cobrança também é maior, mas eu acho que a gente se preparou muito bem para isso, porque a gente já sabia de antemão que isso aconteceria, né? Então a gente fez essa preparação, montamos os times e dividimos as nossas agendas aqui para comportar esse trabalho de RI, né, e fazer isso muito bem feito. Então acho que desde que a companhia, né, esteja preparada para todas essas rotinas novas, né, de uma companhia pública, acho que acessar o mercado tem que ser uma opção, não somente o privado, né? E para nós, a gente está super feliz aqui com esses primeiros passos, mas a gente sabe que tem muita água ainda para passar debaixo da ponte. E, tia, acho que tão importante quanto essa dúvida, é uma dúvida que surgiu há 3 anos atrás, por exemplo, quando eu falava com os empreendedores, acho que o sonho de todo mundo era fazer o IPO na Nasdaq. Como é que foi a sua decisão de fazer um IPO na Nasdaq versus fazer o IPO na B3? Perfeito. A gente viu aqui que as 3 perguntas, de alguma forma, elas estão conectadas, né? Começou com a história de por que o IPO vis-à-vis fazer uma rodada privada. É muita coisa que você já tem na mesa para uma trajetória de companhia que você está se colocando à prova, né? Quer dizer, você vai tomar uma decisão. Primeiro de tudo você ter uma decisão do que como você vai crescer a companhia, né? Como você vê o futuro dela e o capital ser a resposta para esse crescimento, né? Como você vai traduzir tudo aquele sonho que você tem para frente, levantando uma rodada. Aí vem a questão do por que IPO, né? Por que IPO versus uma rodada privada. Aí também tem B3 versus Nasdaq. Eu acho que tinha muitas interrogações para serem transpostas nesse momento, né? Para que a gente ainda botasse mais um grau de complexidade nesse momento. E, ademais, por conta dos investidores locais, eles terem mais a capacidade de avaliar hoje as empresas que estão sendo listadas, terem um conhecimento da empresa aqui que age no mercado local, já tira alguns questionamentos que poderiam vir se você fosse a começar esse processo ainda mais distante do mercado que a gente atua. Eu confesso que eu nunca tive esse sonho de fazer na Nasdaq ou B3. Para mim, o importante é como a trajetória da companhia vai se dar a partir daqui. E o mercado ele está muito mais maduro nesse sentido, como o Thiago mencionou, né? Quer dizer, as empresas estão mais maduras, como o Israel mencionou também, né? Hoje em dia você tem a capacidade de conseguir ter uma conversa mais clara sobre os seus indicadores com os investidores. No seu Non-Deal Roadshow você vê essa abertura de maneira mais clara. Então, nesse momento, e por a gente ser uma empresa que tem uma governança simples, a gente não via nenhuma grande vantagem em adicionar um outro grau e uma outra interrogação nesse processo, indo para uma listagem na Nasdaq, por exemplo. Tiago, a gente sabe que o processo de um IPO é um processo duro que demanda bastante dos empreendedores e da empresa, né? Como é se preparar para esse processo de IPO e o que muda na governança e na gestão da empresa depois que você é uma empresa pública? Realmente, o Israel e o Tchê podem falar também, é um processo longo, denso, né? Uma dedicação assim, 24/7, é aquilo que roda na sua cabeça o dia inteiro, realmente não tem como desconectar. Acho que para as empresas, né, tem alguns pontos que a gente já falou aqui, a empresa está madura, né, tem um histórico, ter a atratividade, o que mostrar, uma história bonita para contar, e também dentro de um mercado, né, com muito potencial, como é o mercado de comércio eletrônico, por exemplo, no Brasil é importante. Com isso, né, dentro do processo, acho que é importante ter a ciência que ele vai ser denso, ele vai ser longo, ter uma dedicação. Os executivos que estão diretamente no processo vão desconectar da operação da empresa, não tem como, né? Realmente é muito, muito profundo. Tem que se preparar, né? Acho que principalmente para empresas de tecnologia, como é que você vai contar essa história e explicar, né, através dos indicadores, o business, porque não é algo tradicional, né? Não é um business tradicional, que os investidores já estão acostumados, já viram outros, né, já tem um modelo mais direto, então explicar isso, né, é muito importante. Toda essa parte de governança que o Tia comentou muda muito, né? Você tem toda uma regulamentação e que é importante também para né, estruturar o crescimento da empresa. Acho que a gente não pode ver isso como uma burocracia ou mais processo, mas como é que eu organizo a empresa para que ela cresça de forma organizada, né, com governança, com compliance, com uma área de RI estruturada, mas sem perder
agilidade, né, que é natural, né, que está no DNA de uma empresa de tecnologia, né, de executar bem, foco no produto. Então, como se organizar é importantíssimo, né? Acho que tem também é um processo muito rico, né? Você fala com pessoas muito inteligentes, que estudam o mercado no mundo inteiro, que questionam o teu negócio, que criticam, né? Que te fazem, que te provocam. Então, é um processo rico, né? Intenso, mas, de novo, muito, muito importante aí para a empresa, né? E de crescimento. Em relação a report, né? A gente não tinha relação com investidores ainda. Então, ao longo do próprio roadshow e do processo, a gente foi entendendo, né, e pescando ali qual era a melhor forma, né, como é que ficava mais claro, mais direto, de reportar esses números, né, para que agora, após a IPO como empresa pública, né, nos calls e reuniões também, como é que seria a melhor maneira de reportar. E acho que um ponto que é muito importante nessa preparação é como é que você vai comunicar bem, né, vai ficar claro para o investidor, vai ficar claro quais são os indicadores, mas tomando cuidado com a tua estratégia também, né, deixando claro que são as avenidas de crescimento, mas até onde você vai, né, até onde você pode falar, que consiga explicar, mas que também não entregue muitas coisas do teu business. Mas, assim, é um processo, de novo, intenso, mas muito rico, muito produtivo e que realmente você aprende muito, né? Sempre com aquele desafio de tomar decisões que privilegiem a companhia no longo prazo versus resultados de curto prazo. Né? Isso não pode mudar de forma alguma, né? Senão, não é porque a gente trabalhou muito isso internamente, né? Não é porque a empresa agora está pública, você tem o valor da atuação, o que está acontecendo, mas assim, o foco, né? A visão de longo prazo, o planejamento, isso não pode mudar de forma alguma, né? A gente lá com um foco muito grande no consumidor, desde a fundação da empresa, isso não muda, né? Então, é porque isso vai trazer valor também, né? O acionista não quer isso, né? Não quer você não pode ficar mudando o teu rumo, que não vai gerar valor e tem que realmente ser um trabalho de longo prazo. Israel, você tem promovido uma agenda de aquisições tanto no Brasil quanto no exterior, né? Quais são as vantagens e desvantagens de se crescer via M&As e não organicamente? E como garantir que esses novos entrantes tenham a cultura da Melius também, que você e o Ofli têm imprimido tão bem até aqui? Legal, recebo muito essa pergunta sobre a cultura, inclusive quando a gente fala de novos recrutamentos, né, não é nem somente do M&A. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a manutenção da cultura, né, e você manter a cultura forte ali no longo prazo, eu costumo falar que 80% disso está no recrutamento, está no momento que você toma a decisão de deixar que um colaborador passe a fazer parte da sua companhia. E para M&A eu diria que é a mesma coisa, tá? Quando a gente está analisando as companhias, a gente está analisando majoritariamente ali os empreendedores. Então, a gente está conversando com os fundadores, a gente está tentando entender o fit cultural desse fundador né, com a nossa companhia aqui, porque se já não existe esse fit de cara, assim, pode ser a melhor empresa do mundo, pode ter a melhor tecnologia do mundo, a gente não segue. E o mesmo funciona para quando a gente vai recrutar um novo colaborador. Pode ser, poxa, a pessoa mais esperta do mundo ali em growth, em tecnologia. A gente preza muito pela felicidade dessa pessoa, mas também pela felicidade dos nossos colaboradores que já estão aqui. E essa felicidade, ela depende realmente de estar todo mundo vivendo a cultura da mesma forma, né? Então, a gente procura realmente escolher os targets, assim como a gente escolhe as pessoas que trabalham conosco, pela cultura. E eu acho que depois disso, né, como fazer um M&A bem sucedido, ou com menos riscos, né, eu acho que vai passar muito pelo nível de tecnologia, de know-how que você vai adicionar, e existe sempre aquele dilema de construir internamente ou fazer o M&A, né? Então, a gente olha para esse dilema com muito cuidado, e quando a gente decide seguir num M&A, né, porque a cultura do fundador e do time é muito forte e a tecnologia desenvolvida por aquele time, né, e o know-how que aquele time agrega vai nos colocar muito à frente, né, vai salvar um tempo muito grande e vai trazer esse reforço quase que de imediato no momento que a gente termina aquela integração, né. Então, é uma decisão difícil,
mas existem players, né? Não, tanto que a gente conseguiu aí recentemente fazer 4 aquisições que a gente está muito feliz. As integrações de algumas já estão mais avançadas, né? Porque teve o Picodi, que foi a aquisição internacional lá em fevereiro, e outras mais recentes, mas que também, poxa, as primeiras interações, os primeiros dias, a gente já tá super feliz com o que a gente está vendo. Acho que foram decisões super acertadas. E só aproveitando o gancho, Israel, essa questão de por que crescer internacionalmente versus dominar o Brasil antes? A gente divide isso muito bem aqui internamente, tá? Nós temos um time internacional, né, com 94 pessoas, baseado na Polônia. Esse time internacional, ele opera em 44 países, é um time que já fazia isso há muitos anos, tem esse know-how de internacionalização. A plataforma do Picodi, né, ela opera hoje em 19 línguas, então a gente achou muito importante ter alguém que já fazia isso bem feito, ter esse time fazendo parte do grupo aqui, porque se a decisão, Fred, fosse construir um Melius em 44 países do zero, né, se a decisão fosse essa, seria um no-go para nós. Aí sim eu acho que tomaria muito foco, muito tempo do nosso time e atrapalharia os nossos planos aqui no Brasil, que são muito grandes. Então, tendo esse time tocando essa agenda em paralelo com a Agenda Brasil, né, para a gente foi uma decisão fácil de ser tomada, e nós alocamos 2 pessoas do Melius Brasil com o time da Polônia. Então, a gente conseguiu dividir o nosso time de uma forma que cada um tem o seu objetivo, né, tem quase que uma divisão, uma Chinese wall ali entre os business, e a gente compartilha aquilo que vira know-how poderoso, né, para o time da Polônia, que no caso é tecnologia, né? Então a gente mostra para eles qual foi o playbook que nós usamos no Brasil para fazer o Melius dar certo, e eles tocam essa agenda lá da Polônia. Maravilha. Tia, como o Thiago estava falando, as empresas tech acabam fugindo um pouco do que os investidores já estão acostumados a olhar e avaliar, né? E acaba que muitas empresas tech acabam privilegiando o crescimento versus a lucratividade no curto prazo. Na sua opinião, o que os investidores deveriam olhar nesse tipo de empresa e como é que foi no caso da Enjoei? Essa pergunta é ótima e ela conecta até um pouco com esse movimento, né, que a gente abre capital e esse processo de, digamos assim, de education, ele continua a partir dali, né? Então a gente pode até ver que nos nossos releases de resultado a gente sempre coloca como o nosso modelo mental, a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente toma as decisões, elas evoluem e como a trajetória da companhia ela respeita uma visão de longo prazo. Então, a primeira coisa, que até conversa um pouco sobre esse processo de transição de uma empresa que é recém listada na Bolsa, é uma comunicação que você mantém clara com o seu investidor. Isso vai ajudar muito a trazer esse pensamento do que significa crescimento vis-à-vis lucratividade. Porque essas coisas não necessariamente elas precisam estar opostas. Elas têm que estar simplesmente alocadas no tempo com a melhor configuração possível. Enquanto o seu crescimento a capturar for maior do que a velocidade, por exemplo, de uma competição que você quer evitar, de um efeito de rede que você quer antecipar, ele vale a pena. Então, você não está fugindo da lucratividade, você está antecipando a empresa que vai ser maior e mais competitiva no futuro. Então, essa conta tem que ser dada. O que acontece? Empresas como a Enjoei, ela cria o que a gente chama de efeito de rede. Eu trago mais compradores, mais vendedores, eles compram um do outro. Eu tenho um processo que se chama Lifetime Value, né? Quando eu faço um custo de aquisição, o quanto eu vou pegar de profit daquele usuário à medida que ele vai ficando na plataforma por mais tempo. Claro que uma plataforma com mais usuário, ele fica mais tempo ainda, então esse efeito de rede combinado ajuda com que o meu retorno do futuro fique ainda mais proveitoso. Então o que você tem que olhar é qual é o efeito de rede a se capturar agora. Quanto custa? Tenho competição? Não tenho competição? Como eu estou conseguindo manter o meu usuário engajado? Você faz a conta e faz esse investimento.
enquanto esse investimento fizer sentido, ele deve ser feito e deve ser observado dessa maneira. Então, a gente sempre traz nos nossos releases de resultado como a gente pensa em logística, como a gente pensa em aquisição de usuário, como a gente pensa em aumento de expansão da nossa marca, porque todas essas coisas, não só o produto em si, elas refletem na rentabilidade do negócio e nas decisões que eu vou tomar hoje de crescimento e que eu posso cada vez mais rentabilizar o meu usuário no futuro. A empresa que pensa em crescimento, ela não pensa crescimento contra rentabilidade. Ela pensa o quanto máximo de crescimento eu posso ter agora que vai gerar mais rentabilidade no futuro. Esse é um pensamento que as pessoas têm que ter quando avaliam uma empresa de tecnologia. E isso conecta um pouco com a pergunta de B3 versus Nasdaq, né, que talvez as empresas lá fora elas teriam esse, digamos assim, esse waiver para poder investir com mais, prolongando mais a rentabilidade do futuro. Eu não acho que isso é realmente uma necessidade ou uma realidade intransponível aqui no Brasil. Então, é uma responsabilidade nossa como empresário, como executivo da companhia, insistir que isso é o melhor jeito de investir na companhia, no crescimento futuro, né? E deixar essa informação clara para todo mundo. Então, a gente deixa isso muito bem transposto na maneira como a gente se comunica com o mercado. Então, o que eu gosto de dizer assim é, crescimento capturado, que você pode fazer isso agora, sem concorrência, você deve utilizar para capturar esse crescimento agora. Se a sua companhia ela vai ter mais efeito de rede no futuro, né? E outra coisa que é bom afirmar não é crescimento versus rentabilidade, né? É o direcionamento da companhia. Rentabilidade não é uma coisa que fica em segundo plano. É uma coisa que você captura num tamanho que você quiser maior. Claro que uma empresa, assim como um avião, quando você está decolando, é o momento que ela gasta mais gasolina. Depois você entra em velocidade de cruzeiro. As coisas acontecem dessa forma. As pessoas têm que entender que isso é necessário para o crescimento da companhia. Isso é o momento, as empresas no estágio que a gente está hoje, entrando na Bolsa, elas estão mais próximas, digamos assim, do solo do que as empresas talvez estejam habituadas na fase de crescimento ou na trajetória de crescimento da companhia. Mas se você deixa isso claro e você diz exatamente quais são as alavancas, eu acho que começa a dar um conforto para todo mundo. E a gente, como empresa, a gente quer dar esse tipo de visibilidade não só para os nossos grandes investidores institucionais, mas para a pessoa física. A gente se sente com uma responsabilidade muito grande de dizer o que é essa avenida de crescimento por crescimento e por aquisição de usuário quer dizer na última linha, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu não acho que tem crescimento versus rentabilidade. É foco no tempo. Eu vou imaginar se existem duas empresas no mercado de delivery de comida. Se uma delas pudesse ter começado primeiro e investido muito mais antes de uma concorrência chegar e ter um efeito de rede superior lá na frente, ela teria feito esse investimento lá para trás e esse investimento seria muito mais rentável do que quando você deixou a abertura para uma concorrência. Então, você tem que colocar o contexto da empresa na circunstância atual para tomar a melhor decisão de crescimento versus rentabilidade, né? E rentabilidade é uma coisa que não precisa abrir mão para crescer a companhia. É interessante. As maiores empresas do mundo, pelo menos algumas das maiores, tipo a Amazon, o Alibaba, passaram por esse desafio, né? Deram prejuízo durante muito tempo antes de alcançar esse efeito de rede. Então, acho que só para complementar a tua resposta, qual que é o sonho grande da Enjoei? É conectado completamente com esse efeito de rede. A gente cresce a companhia por uma coisa que eu acho que é maravilhosa que a gente tem, que é uma comunidade de pessoas vendendo as suas coisas na casa delas. Agora imagina o que a gente pode criar ao passo que a gente vai expandindo isso cada vez mais. Hoje, se a gente olha a densidade de vendedores na capital aqui de São Paulo, por exemplo, eu tenho quase que pessoas se movimentando e vendendo coisas todos os dias que eu posso gerar proveito para a minha logística, por exemplo. Tem pessoas que fazem mais venda do que um pequeno restaurante, por exemplo. Então está lá, todo dia saindo produto de lá. Isso é efeito de rede. Eu trazendo mais vendedores, eles colocam mais produtos para vender. Então você tem um maior inventário do segmento de moda do Brasil. Quanto de produtos eu consigo capturar se eu pegar 5, 6 produtos do armário de cada um? Eu vou ter o maior shopping de todos, né? E maior malha para fazer entregas no Brasil.
isso é super relevante e você investir no efeito de rede através dos seus usuários, principalmente daqueles usuários que colocam um produto para vender, é maravilhoso. Hoje, a 60% das pessoas que vendem no Enjoei, eles têm o que a gente chama de complemento de renda relevante. Tá? Então, 15% dessas pessoas vivem exclusivamente no Enjoei, o restante tem como usa o Enjoei para pagar a faculdade, para pagar para complemento de renda. Então, tudo que eu puder fazer para aumentar a renda dessas pessoas, gerar benefícios para todo mundo, trazendo mais produto, o efeito de rede que isso gera, ele é colossal. E eu quero fazer esses investimentos agora, o mais rápido possível, porque, de novo, não tem uma competição direta. Então, eu ter uma competição direta me dá o benefício de estar pagando muito menos para crescer hoje do que deixar isso aberto para o futuro. Né? Então, o crescimento do Enjoei é ser o maior inventário de moda do Brasil, que no futuro, e a gente não acha isso inviável, tá? Eu vou dizer por quê, é que uma em cada 2 peças, né, que as pessoas comprem online, a gente quer que elas sejam tenham pertencido a alguém. E por que a gente faz essa afirmação como uma afirmação plausível e verdadeira? Quando a gente pesquisa os nossos usuários, a gente vê que aqueles usuários mais recorrentes na plataforma, o armário delas, depois de um ano, 50% das coisas ou mais são coisas que elas compraram no Enjoei. Adoro essa ideia da gente ter um share of closet. Eu quero ter uma participação no armário das pessoas. Eu quero que cada armário seja um ponto, cada armário seja uma loja, e isso daí é uma coisa que eu quero viver esse momento evitando qualquer tipo de concorrência e crescendo o máximo possível e capturando esse crescimento agora. Isso vai fazer com que a gente tenha um inventário único, uma recorrência única. Uma coisa importante de dizer, hoje, os nossos compradores, não vendedores, em média, compram por volta de 7 vezes ao ano. Isso é igual à média do consumo nacional, ou seja, uma plataforma que já tem a média do consumo nacional. E eu quero que isso seja 2 vezes maior, porque eu quero um mercado endereçável ainda maior do que isso tudo. Então, o que torna isso possível é quantidade de produtos. Quantidade de produtos é efeito de rede, tem que investir para trazer esses produtos e tem que fazer isso rápido, porque efeito de rede é uma coisa que acontece e de maneira exponencial e rápida. Você não pode ficar fazendo isso devagarinho. Você tem que fazer isso e capturar de uma vez só. Legal. Tiago, essa densidade que o Tia comentou é um negócio que a Mosaico sempre conseguiu capturar muito bem, né? Com 33 milhões de usuários únicos por mês, realmente é uma plataforma bastante relevante nesse sentido. E as empresas de tecnologia são sempre cobradas por lançar novos produtos e inovação. Como é que vocês pensam os novos produtos para essa quantidade de usuários e como é que ela impacta numa empresa listada? Bom, até linkando com o que a gente falou antes, né? O pensamento de longo prazo, o planejamento, isso não pode mudar, né? Então, até contando um pouco da própria história da Mosaico, né? A gente está sempre olhando, né, para o consumidor, entendendo como é que a gente pode ajudá-lo a tomar a melhor decisão de compra, né? Estando ao lado dele, o que é necessário. Então, iniciativas, né, que realmente foram inovadoras e hoje já estão mais comuns. Lá em 2011, a gente gerando conteúdo pró-consumidor, era algo muito raro na época. Trazendo uma garantia de compra no mercado brasileiro, que a gente sabe que é difícil, o Tia vive muito aí com essa parte logística e com a parte de confiança, lá em 2013, quando ninguém também tinha isso num mercado muito difícil como o Brasil. Trazendo especialistas para a plataforma para ajudarem o consumidor, né, a decidir antes mesmo o que ele vai comprar, né, qual produto que atende a necessidade. Então, esse histórico da Mosaico, né, de trazer funcionalidades, iniciativas realmente inovadoras, como o nosso alerta de preço, histórico de preço também, que na época que a gente lançou ninguém fazia, faz parte do track record da empresa, né, e isso obviamente não muda como empresa pública, né? A gente teve o lançamento mais recente, né, que foi a nossa plataforma de cashback. E isso se encaixa exatamente na estratégia da empresa, até na tua pergunta, porque a gente tem 33 milhões de consumidores, né, passando na plataforma. A gente já atua, né, em toda a jornada de compra, desde na descoberta, quando ele quer saber ainda o que comprar, passando pela consideração, quando ele vai comprar, e até mesmo onde ele vai comprar, né, gerando, né, a venda para as lojas. E o cashback entra exatamente para complementar
essa jornada, né? Então ela fica mais completa, ele vai ter esse benefício também dentro da plataforma, gera mais recorrência, como o Tia estava comentando, então os consumidores vão voltar mais, teremos mais dados dos consumidores também, então a gente pode gerar uma experiência ainda melhor, né? Mais personalizada. A gente não é uma plataforma transacional, então a parte toda de login não era exigida, obviamente em prol da experiência com o consumidor. E o cashback abre também novas avenidas de crescimento, né? Porque a partir do cashback a gente tem criação de wallets, então tem toda uma avenida de crescimento de serviços financeiros que atendem à necessidade do consumidor, porque ele está comprando, ele pode precisar de uma garantia estendida, ele pode precisar de um empréstimo, ele pode precisar de crédito. Então, tendo essa conexão, nossa plataforma vai ficar ainda mais completa e também aumentando a abrangência, né, em atuação em categorias de hoje que não são tão relevantes dentro da Mosaico. O cashback também vai trazer. Então, assim, eu trouxe exemplos aí do passado, mas mostrando que mesmo como empresa pública, né, o nosso foco em olhar e evoluir junto com o consumidor, né, nas suas necessidades, o que ele precisa para tomar a melhor decisão de compra, isso nunca vai mudar. Isso aí é DNA da empresa, está na cultura, o time, né, está falando um pouco de cultura, como o Israel falou, o time tem isso realmente no sangue, autonomia para isso, o que tem que fazer para o consumidor tomar a melhor decisão, para ajudá-lo, mesmo no pós-venda, quando nosso papel já né, a Mosaico não está tão presente, a gente ajuda também, porque no final fomos nós que apresentamos aquele produto, aquela loja, né, como se eu pegasse, Fred, vamos ali até uma loja física, eu te deixo na porta da loja, se você tiver um problema, você vai me cobrar depois e com razão. Thiago, o que aconteceu aqui, né? Me botou numa furada, e exatamente o que a gente não quer de forma alguma, e sempre teve muito essa preocupação. Então, esse lançamento, né, essa criação, não é criar por criar, mas é sempre gerando mais valor, e mais valor para a empresa, para o produto, para acionistas, né, para os consumidores, para todo mundo que participa realmente dessa experiência. Então, é dessa forma que a gente vê, não sei se eu peguei todos os pontos aí da tua pergunta, não, mas é como é que a gente construiu a Mosaico e vai continuar construindo, né? Maravilha. Israel, desde o meio do ano passado, os IPOs de empresas techs, incluindo o follow-on da Localweb, envolveram mais de 10 bilhões de reais de financeiro, né? E você tem ainda uma agenda de empresas tech que estão pleiteando, aí, estão tentando vir para a B3 aí nos próximos meses. Eu costumo dizer que se você quiser viajar no tempo, é só você ir para os Estados Unidos, que você vê hoje o que vai acontecer no Brasil daqui a 5 anos. E por lá, as empresas tech já dominam, né, como as empresas mais valiosas do cenário local. Como é que você vê a B3 daqui para frente? Você vê as empresas tech tendo essa preponderância também? Eu estou muito feliz com todo esse movimento que está acontecendo, né? Eu espero que a história de Enjoei, de Mosaico, de Melius e de outras, né, que já vieram ao mercado inspirem muitos outros empreendedores, né? Acho que quanto mais possibilidades e oportunidades de funding, né, para bons empreendedores, melhor. E o Brasil precisa disso, né? Temos tantos empreendedores tão bons, empresas de tecnologia maravilhosas que antes iam para rodadas apenas privadas, né? E que agora tem mais uma opção. Então, acho que esse movimento, ele sem dúvida veio para ficar. Eu concordo com você que o mercado americano, ele já é uma dica de tudo que está para ocorrer por aqui, né? Eu espero que esse movimento se acelere, tá? De coração, eu fico muito feliz de fazer parte desse movimento. Já imagino que Tia e Thiago também estejam sendo solicitados aí para conversas, né? E para mentorias com outros empreendedores de tecnologia. Eu mesmo já fiz várias e eu quero que esse movimento se acelere. Assim, eu torço para que outros empreendedores fantásticos aí também acessem esse mercado e continuem crescendo suas companhias, gerando emprego, gerando tecnologia, inovação. O Brasil precisa disso. Acho que até pegando aí essa parte de mentoria, você aproveita fazer o merchan aí do teu livro, que tem uma mensagem legal para esses empreendedores que estão ouvindo, né? Pois durante a pandemia explodiu ali no início do ano passado, né? E eu e o Lucas, né, que é o diretor de operações aqui do Melius, no meio daquele caos, né, de home office, nós tiramos um tempinho do dia, né, que ficava todo ali investido dentro de casa, nós tiramos um tempinho dos nossos dias para escrever um livro. E nesse livro nós decidimos não colocar ali o glamour de empreender, né, porque na verdade não tem glamour nenhum.
mas a maioria dos livros que a gente encontrava, né, eram livros que eles celebravam vitórias e conquistas, né? E a gente decidiu, na verdade, fazer o oposto. Nós colocamos no livro tudo que deu errado na nossa trajetória nos últimos 10 anos. Aonde que a gente falhou e por quê, e como que a gente corrigiu esses erros, né? E o nome do livro, desculpe-me o francês, né? É a nossa definição aqui para empreendedorismo, que é o seguinte, né? Empreender é a arte de se fuder todos os dias e não desistir. E não mudou nada, tá? Mesmo após o IPO, coisas boas acontecendo, inúmeras de outras coisas ruins acontecendo. Essa é a montanha-russa do empreendedorismo, né? Que a gente é apaixonado, mas que de glamour não tem nada. É muita porrada na cara, é trabalho duro, é acordar cedo e dormir tarde, e assim a gente segue. Maravilha. Tia, acho que muito empreendedor tem na cabeça também que na hora que apertar o botão da B3 ali, que estourar a chuva de papel picado e tal, que encerrou a jornada ali, né? Que pronto, eu ganhei a corrida. Como é que é a sua visão sobre isso e quais investimentos que você tem que fazer depois na companhia para tornar a companhia ainda mais atrativa? Porque a gente sabe que não é ali o fim, não é a reta final, né? Não, perfeito. De fato, apertar o botão naquele instante é um ato mais simbólico e que a empresa você vai ter que trabalhar ainda muito mais logo depois daquele momento, né? Eu acho que o pessoal depois o pessoal foi festejar um pouco. Eu acho que eu era a única pessoa que estava ali, caramba, tem que fazer muita coisa, e já estava já no dia seguinte. Quem acompanhou, os investidores que acompanharam a gente no Roadshow, inclusive, sabem que quando vão fazer reunião com a gente está no mesmo lugar, 2 dias depois, fazendo a reunião com eles todos os dias. A gente voltou para o trabalho exatamente logo após o IPO, porque tinha toda essa jornada de desenvolvimento para a gente começar a colocar em prática. Aí começam 2 coisas, né, que uma capacidade de investimento ampliada, elas já trazem para o seu dia a dia no dia 2, né? Quer dizer, você está com mais investimento em caixa, você tem que, com responsabilidade, já colocar ele para trabalhar. Eu não diria para ninguém deixar isso só para o dia seguinte. Isso você já tem que estar carregando antes da companhia e se tornar pública. E já começar a colocar em prática. Geralmente, essa capacidade de capital ela já começa a fazer você aumentar o seu time, começa você a começar a fazer um investimento naquelas áreas que você está mais focado. E a disciplina para isso acontecer, ela tem que estar estabelecida desde o primeiro dia. E os desafios que vêm quando você coloca mais capital na mesa é você conseguir manter a mesma eficiência de crescimento logo depois. Eficiência de crescimento, ela não se traduz apenas no crescimento da companhia em si, mas você embarcar as pessoas que vão estar com você no seu time. A gente, por exemplo, cresceu o nosso time em 2 vezes. Claro que a gente fez isso e falando assim, com muita preocupação de embarcar essas pessoas muito bem, porque a gente queria que elas já começassem a trabalhar já seguindo em frente na trajetória da companhia. Aí o que eu diria o importante é você criar instrumentos para manter o foco no seu negócio, o foco no desenvolvimento do seu produto, na sua estratégia de crescimento. Tenha isso no dia anterior. Outras coisas que fazem parte da dinâmica de uma empresa pública quando ela vai ao mercado, que é a comunicação com os investidores, trabalhe muito bem para que você consiga trazer isso de maneira cada vez mais clara para os investidores. A gente, por exemplo, como eu mencionei, quando a gente faz um release de resultado, quando a gente faz uma divulgação do nosso resultado, a gente pensa não só naqueles investidores que tiveram a oportunidade de conversar com a gente pessoalmente, mas naquele investidor pessoa física que não teve acesso ao mesmo nível de informação que a gente, às vezes, disponibilizou numa reunião ou numa apresentação com um grupo de investidores. Então, como a gente está fazendo aqui nesse momento agora. Então, a gente se preocupa muito em como já deixar isso bem equalizado, para que fique mais fácil esse trabalho de desenrolar futuro, para que a gente possa ter foco no negócio, né? E não ficar olhando para o ticker da ação, se ela está subindo ou se está descendo. O importante é fazer, criar a abertura para tocar a empresa. E quem vai tocar a empresa são as pessoas que você está embarcando, é a estratégia que está em desenvolvimento e o seu comprometimento com o dia a dia do negócio. Isso tem que ser uma coisa que no dia 2, apertou o botão, papelzinho caiu, foi ali com o pessoal na festa, fazer uma comemoração, volta e já começa a trabalhar a partir dali imediatamente. Tem que ser assim, não tem outra história. Espetacular.
Estamos chegando na reta final, então, tendo 10 minutinhos para a gente terminar o painel, eu vou fazer a mesma pergunta agora para os três, cada um falar um pouquinho do vou começar com o Thiago, o que os acionistas da Mosaico podem esperar para os próximos meses e anos? O que vocês estão aprontando por aí? Bom, nós continuamos, até como eu falei da história da Mosaico, a gente está empenhado, focado, né, em construir um assistente de compras completo para o consumidor, né? Realmente ajudá-lo no que for necessário para tomar a melhor decisão de compra. E quando a gente fala que é completo, dando alguns exemplos, por que é completo? Primeiro, com uma integração aí com todo o comércio eletrônico, né, com dezenas de milhões de ofertas, com muita tecnologia por trás para fazer com que isso funcione bem para o consumidor, não é fácil. Com muito conteúdo, né, conteúdo proprietário, produzido há mais de 10 anos e que a gente continua acelerando bastante, inclusive falamos muito sobre isso ao longo de todo o roadshow. E aí, além de conteúdo, tanto do varejo, né, quanto editorial, trazendo novas funcionalidades, então seja o cashback que a gente lançou, cupom, abertura de wallet, serviços financeiros, né, mais geração de conteúdo através de social também, então tem todo um mercado de social commerce, de live commerce, que na China é fortíssimo e aqui no Brasil ainda, né, anda muito devagar. Como é que a gente traz mais engajamento, né, muda a experiência do consumidor na plataforma para que ele realmente utilize mais a Mosaico, numa navegação mais por descoberta, entender o que está acontecendo no produto. Então, o nosso foco é total nesse, realmente, na construção de um assistente de compras completo, um produto único no mercado brasileiro. O nosso foco está aqui no Brasil, até brincando, a Polônia deixa lá com Israel, mas a gente está aqui com foco total no Brasil, é uma oportunidade única de construir esse produto e sempre olhando, né, para ajudar o consumidor a tomar a melhor decisão de compra. Dessa forma, o mercado brasileiro, já falamos aqui também, tem um potencial gigantesco, o e-commerce tem uma baixa penetração, mesmo com a pandemia ainda vai crescer muito, 2 dígitos todos os anos. Então, como o Tia falou, a gente tem que acelerar crescimento, tem que posicionar e é uma oportunidade única. Então, é isso que pode se esperar da Mosaico para os próximos anos, que a gente está com foco total realmente para construir esse assistente de compras completo. Tia, e os investidores e futuros investidores da Injo 3? Uma coisa que eu gosto de dizer é que a gente tem uma felicidade, né? A gente acabou descobrindo que tem muitos investidores do Enjoei pessoa física que também são usuários. E eu até posso direcionar a palavra mais para esses investidores que também são usuários e colocar de uma maneira mais sobre o ponto de vista do produto em si. O que pode esperar vocês, acionistas da companhia e acionistas que também são usuários do produto, isso para mim é uma coisa maravilhosa, né? Apesar de serem acionistas que são vendedores dentro do Enjoei, né? Eu gosto de dizer que o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso produto e expandir ele agora pelo ponto de vista do usuário vendedor. A gente quer todo o portfólio de produtos, produtos à venda no Enjoei. A gente quer ser a maior loja de moda no Brasil através das pessoas. E essas pessoas são os nossos usuários vendedores, né? A gente quer criar produtos que vão tirar toda a fricção nesse processo, como melhorar nossa logística, como melhorar meios de pagamento, como você conseguir receber mais pelo que você está vendendo na sua casa, como promover mais liquidez para os produtos que estão sendo vendidos na plataforma. O usuário que compra na nossa plataforma, ele tem o benefício desse usuário que decide vender com a gente, né? E o nosso foco é fazer com que essas pessoas vendam mais usando o Enjoei. A gente quer estar presente na casa do máximo de pessoas, facilitando todo esse processo. A gente tem esse processo que é o nosso app, que é fácil de utilizar. Vamos criar mais serviços também, como o Enjoei Pro, que busca produto na casa das pessoas. Criar mais parcerias com loja, onde você, quando for comprar um produto na sua loja favorita, você poder trocar o produto que você não está usando mais lá. A gente quer que todo o processo seja facilitado, né? Então, usa o nosso app, manda para o nosso Enjoei Pro, vai numa loja física e troca o seu produto. Tudo que a gente puder criar, porque eles dois aqui trabalham com cashback, mas o maior cashback que tem aqui é quando você vende o produto no Enjoei. Tá? Você ganha um grande percentual de volta daquilo que você vendeu. E a gente quer dinamizar isso cada vez mais para fazer com que as pessoas tenham mais poder de compra. Investir no usuário. Esse é o momento de investir no usuário e o foco é vendedor e aumento de inventário. É isso que pode se esperar, é isso que pode esperar para os nossos acionistas institucionais e os nossos acionistas que também são usuários da plataforma, que também estão acompanhando o nosso desenvolvimento do nosso produto já acontecendo enquanto a gente fala.
Israel, e os investidores da Melius? Os investidores e futuros investidores podem continuar esperando um time de fanáticos, apaixonados, eternos insatisfeitos. O Melius que nós fundamos em 2011, né, ele é totalmente diferente do Melius que foi para a IPO no ano passado. E o Melius de 6 meses depois do IPO é muito, mas muito mais diferente do que o Melius do IPO. Agora a gente tem uma estrutura bancária completa, né, aguardando aí a aprovação do Banco Central, que foi a aquisição da Acesso Bank. Nós já temos essa sementinha plantada em mercados internacionais, e nós pretendemos colher esses frutos, né, no longo prazo, e a gente está super animado com isso. E fora isso, né, esse grupo de empreendedores, eternos insatisfeitos e fanáticos, né, ele saiu de 135 pessoas no IPO para 620 agora, 6 meses depois. Então, nós estamos com um poder de fogo muito maior para continuar crescendo no Brasil e não vamos parar de aumentar esse poder de fogo e também esse poder de fogo para operar fora do Brasil também com esse time internacional, né? E fora isso, né, reforço os 3 pilares que nos trouxeram até aqui e que não vão mudar, tá? Porque isso é a base. Tecnologia, cultura e a partnership. Todos os 25 pessoas que estavam lá na B3 tocando aquele sino, né, e vendo os papéis picados caírem, eram sócios da companhia, pessoas que dividem os mesmos valores do que eu, do que o Ofli, que já entregaram muito aqui para o Melius e que estão com a gente comprometidas no longo prazo. A gente acredita aqui que é muito mais fácil a gente construir uma empresa gigante, dividindo o bolo, dividindo o pão com quem realmente está aqui do nosso lado na batalha no dia a dia. A gente acha que isso é um diferencial muito grande aí de longo prazo, tá?